Olá, pessoal! Estamos de volta com o podcast do IPC Explica. Aqui você vai acompanhar conversas com diversos especialistas do universo do cacau, com o objetivo de mostrar um pouco sobre temas importantes para cacau e cultura. Eu sou Ana Paula Lozzi, presidente executiva da IPC. No episódio de hoje, a conversa é sobre rastreabilidade. Neste ano, muito tem se falado sobre rastreabilidade. Por isso, esse podcast será dividido em episódios. Em cada episódio, teremos um representante de uma das associadas da IPC. Hoje, conversará conosco Raoni Penteado, gerente comercial de sustentabilidade da Barrica Lebon. Bom, então vamos começar pela pergunta inicial, o primeiro aspecto que é importante a gente tratar sobre rastreabilidade, que é o que é rastreabilidade e quais são os principais objetivos da rastreabilidade na cadeia do cacau. Sim. Bom, rastreabilidade é um tema que confunde muitas pessoas, mas, resumindo, é relativamente simples. Rastreabilidade é a gente saber de onde e por quem foi produzido o cacau que nós usamos. Simples assim. E qual o principal objetivo da rastreabilidade? Se você sabe de onde vem o cacau, quem produz, né, você pode também dar um passo a mais, que seria o quê? Entender quais são as condições que esse cacau foi produzido. Quando fala as condições, a gente está falando aqui de condições sociais e ambientais. A gente consegue identificar pontos de melhoria e só tendo essa informação básica, né, a gente consegue nos posicionar para apoiar os produtores, a cadeia, com ações e iniciativas que possa melhorar as condições, que possa melhorar os níveis de sustentabilidade que nós temos na nossa cadeia hoje. Se a gente não sabe quem produz o cacau, se a gente não sabe de onde esse cacau está vindo, não tem como a gente atuar. Não tem como a gente entrar em contato, como a gente acessar esses produtores, né, em relação a esses temas. Interessante. Então, assim, a gente pode dizer que uma das vantagens é a gente conhecer como esse cacau é produzido, conhecer quem é o produtor, né, poder trabalhar um pouco da mitigação dos riscos, mas pensando no consumidor final e até mesmo na indústria e até no produtor, quais outras vantagens a gente teria em implementar um sistema de rastreabilidade na cadeia do cacau no Brasil? Termos de vantagens são muitas, né? Vamos falar desses três atores, certo? Primeiramente, vamos falar do consumidor. Hoje, o consumidor tem muito interesse em saber de onde que está vindo a matéria-prima dele, né? A matéria-prima que produz os produtos que eles estão consumindo, né? E eles têm interesse em saber que o consumo dele não está prejudicando pessoas, nem o meio ambiente, que é um consumo consciente, né? Ah, e aí, falando em consumo consciente, isso daqui a gente já indicou uma oportunidade, que é uma oportunidade aqui para as indústrias, para as empresas e os cacauicultores, que consumo consciente também traz uma série de oportunidades, né, para quem está produzindo e para quem tem essa rastreabilidade, esse a mais para apresentar para o consumidor, tá? E quem estiver preparado para cumprir com esses requisitos poderá usufruir dessas oportunidades que o mercado oferece a partir dessas demandas dos consumidores, né? E assim, um exemplo disso é o regulamento da União Europeia para produtos livres de desmatamento, né? Esse regulamento ele atua fortemente em cima de rastreabilidade. Por quê? Porque a União Europeia quer saber que os produtos que estão entrando na Europa estão livres de desmatamento. Para isso, a gente precisa rastrear a cadeia, e quem não tiver isso, no futuro, simplesmente não vai conseguir acessar esses mercados.
Você acha que essa tendência de exigência de rastreabilidade, né, de comprovação de conformidade, porque acaba que eu entendo rastreabilidade como uma ferramenta para comprovar essa conformidade, ela é uma questão só europeia ou outros mercados, como Estados Unidos, China, Japão e até mesmo o Brasil, num futuro próximo, podem começar a aderir a esse tipo de estratégia para diferenciação de mercado? Não, isso daí é uma coisa que veio para ficar. Claro que tudo começa com alguns mercados que estão liderando essas tendências, né? Mas num futuro bem próximo vai ser o padrão, né? E assim, o Brasil já está também nessa nessa onda, né? O Brasil não está de fora por completo desse movimento e dessa tendência, né? E não falando aqui de outras cadeias, a cadeia do cacau já está inserida, a cadeia do cacau já está trabalhando em rastreabilidade, a gente já consegue apresentar um certo nível, né, de rastreio dentro dos nossos processos, da nossa própria cadeia. Tá? Legal. E quando a gente fala em consumidor, porque a rastreabilidade, como ferramenta, né, ela muito provavelmente vai ter um custo, desde o produtor até para a indústria, né? E esse custo, em algum momento, ele chega no produto final. Quando a gente olha para o mercado europeu, a gente escuta falar que o consumidor europeu está propenso a pagar mais por um produto que lhe garanta sustentabilidade, né? Que garanta que ele não vem de área desmatada, que ele não vem de área que tenha trabalho forçado, trabalho infantil. Você acha que essa é uma realidade? Que essa realidade do mercado europeu é realmente algo que acontece? O consumidor europeu está propenso a pagar mais. E aqui no Brasil, né, o consumidor já está consciente a ponto de querer pagar mais, não, né, mas está aberto a pagar mais, ou a gente ainda vai ter que trabalhar bastante com o consumidor para mostrar a importância desse tipo de monitoramento para alcançar os desejos deles de ter um produto sustentável. Sim, aqui são segmentos, né, que aceitam pagar mais por um produto sustentável, né? A gente não pode generalizar que o mercado brasileiro todo já está completamente consciente e tem o poder aquisitivo para fazer isso, né? Mas em pesquisas que nós temos acesso aqui, pelo menos de forma declarada, né? Os consumidores, 70% dos consumidores dizem que ter selos de sustentabilidade que comprovam a, a uma produção sustentável, né, do cacau, das matérias-primas que compõem aquele produto, é importante, ou seja, eles valorizam isso, né? E quando a gente fala de selo de sustentabilidade, sempre você tem que ter a rastreabilidade aí também para comprovar, né, como forma de evidência de que aquele produto, de fato, vem de origens sustentáveis, né? E 59, 60% dos consumidores aqui falam que pagariam mais por isso, né? Agora, isso daqui são dados declarados, né, de mercado. Tá? Então, indica que sim, que esse movimento já está bem consolidado no Brasil e que existe esse mercado aqui no nosso país também. Interessante isso. Então, quer dizer que a rastreabilidade pode, no fim, influenciar a decisão de compra de um consumidor final. Olha, quando ele olhar, bom, esse produto, eu consigo saber de onde vem, e esse outro eu não tenho a menor ideia. Com certeza. Isso daí, seguramente. E aí depois é uma questão de mercado, né? Que a primeira coisa é aquela primeira consciência. Se os produtos têm mais ou menos o mesmo preço, se, tudo bem, certo? O sustentável, o que tem selo, o que está sendo produzido em conformidade com as leis, né? Seria a primeira opção. E aí depois você pode chegar a níveis como esse que você citou, que o consumidor de fato está inclinado a pagar mais por aquele produto, né? Legal. Agora vamos falar dos desafios, né? A gente tem uma cadeia que tem mais de 90 mil produtores.
A indústria está concentrada em Ilhéus e Itabuna, praticamente, e os produtores estão espalhados por muitos municípios e há umas distâncias muito grandes do polo industrial. E a gente sabe que hoje a indústria consegue comprar ali por volta de 25% da sua produção direto do produtor. Eu entendo que isso que a gente compra direto do produtor está rastreado. Quais são os desafios para a gente alcançar, se não 100% dos produtores, um volume quase próximo a 100% do que a indústria precisa consumir de cacau? É, você citou aí os desafios, já, né, na sua própria pergunta. E, e é bem isso, né? O Brasil é um país muito grande, né? A cadeia, os produtores de cacau, eles estão espalhados, né, em 4 estados: Espírito Santo, Bahia, Pará e Rondônia, né? É uma distância muito grande entre as áreas de produção e onde a indústria se concentra, né? E além disso, né, além da dificuldade logística pela simples distância, né, que esses produtos, essas amêndoas têm que percorrer, ela é uma cadeia longa também do ponto de vista de compradores. Quantos elos você tem nesse meio tempo, né? Então, você tem um produtor que está lá em Rondônia, que vende para um comprador intermediário, que vai revender para outro, e eventualmente isso daqui chega na indústria, né? Quanto mais longo, quanto mais transações, mais complexo se torna manter o rastro desse cacau até a gente. E esse daí é o maior desafio que nós temos hoje, né? E é o desafio no qual a gente está trabalhando. Como que a gente estrutura esses parceiros comerciais, né? Quando eu falo estrutura, eu estou falando aqui em termos de processos, em termos de ferramentas, né? Para que a gente possa fazer esse rastro e a gente possa manter essa transparência, né? E conseguir identificar a origem desses volumes, né? Ou seja, aqui resumindo, né, é uma questão de estruturar processos eficientes, processos que dão segurança, né, tanto para a gente, para os consumidores, para todos que estão na cadeia, um, e fáceis, práticos, né? Não pode ser uma coisa muito complicada, porque se for muito complicado, com tanto de gente que nós temos, produzindo cacau, comprando, vendendo, movimentando cacau, esse processo não vai conseguir cobrir todo o volume que nós precisamos, né? Então, resumindo, eu acho que é um grande trabalho aqui de cooperação e integração entre os vários elos da cadeia, indo do produtor aos compradores, chegando até a indústria. A gente tem trabalhado para conscientizar os atores da cadeia sobre a importância da rastreabilidade. E eu queria que você falasse um pouco como é que você acha que esse trabalho tem que ser desenvolvido, né? Para a gente conscientizar todos os elos para engajar nessa agenda, ainda que seja uma agenda inicial de discussão, né? Mas para que a gente tenha ainda mais atores falando sobre rastreabilidade. Sim. Bom, esse tema, ele engloba todos os elos, todos os atores de ponta a ponta, desde o produtor até os intermediários, cooperativas, repassadores, indústrias, moageiras, chocolateiras, até o consumidor final, né? A todos interessa o tema da rastreabilidade. E, portanto, todos têm que ser engajados, eles devem estar engajados para a gente tornar isso uma realidade, né? Claro que alguns atores terão um papel mais terão mais peso em tornar a rastreabilidade do cacau uma realidade. Por exemplo, os intermediários que estão na cadeia comprando, vendendo cacau, cooperativas, né? Eles têm que estar completamente engajados com isso e tem que ter as ferramentas para a gente fazer disso uma realidade,
né, ferramentas, os processos, temos que padronizar e simplificar o modo de que isso é feito. Todos esses aqui a gente falou estão no setor privado, né? Desde o produtor até os intermediários que vão dar essa transparência, manter esse rastro, e as indústrias. Mas um ator também que é muito importante são as entidades públicas. E hoje nós temos, por exemplo, algumas ações, algumas iniciativas como o Cocoa Action, que também tem a participação dessas entidades. E um item que está nesse plano, por exemplo, o cacau, o Inova Cacau 2030, né, é a rastreabilidade. Isso daqui é uma peça central em todo o plano de fazer com que o Cacau 2030 e as metas dessa política pública para o setor cacaueiro se tornem realidade, né? Já há alguns anos, né, esse item já estava lá marcado como um dos itens principais, e é um item que a gente vem trabalhando. E o setor público também pode ajudar um pouco, né? Por exemplo, recentemente teve até uma normativa, né, pelo estado do Pará, que ele tinha um viés mais aqui de proteção, né, de vigilância sanitária, né, para evitar que a monilíase se espalhasse em qualquer outro estado ou se espalhasse pelo Pará. Qual foi a ferramenta-chave para isso? Rastreabilidade, saber onde que estava sendo produzido esse cacau, para que as entidades públicas pudessem tomar ações efetivas contra esse risco que é apresentado para a nossa cadeia, né, que é a entrada da monilíase no país, certo? Instruções normativas como essa fortalecem bastante, né, a implementação desses processos que foram criados, né, porque ela deixa de se tornar opcional e aí se torna de fato uma necessidade aqui demandada pelos agentes públicos que também estão inseridos nesse contexto todo. Muito bom, Raoni. Você tem toda a razão. Acho que todos os atores unidos e engajados vão fazer com que, em pouco tempo, essa cadeia realmente seja 100% rastreada. E, por fim, eu acho que o mais importante dessa conversa é você contar um pouco como é que a Barri tem trabalhado rastreabilidade junto aos seus fornecedores, né? Como é que um produtor pode se tornar um produtor Barri rastreado, né? Rastreado pela Barri. Conta um pouquinho para gente. Sim. Olha, a gente vem trabalhando nesse tema de forma muito intensa, muito forte, desde 2020, né? A princípio, né, com a implementação dos programas de sustentabilidade da forma como eles estão hoje, né, a gente, claro, começou com os produtores que temos acesso direto, e você até mencionou ali que mais ou menos 25% da nossa base de produtores vendem para a indústria diretamente. E aí, por natureza, já são rastreáveis, porque dentro desses programas a gente, claro, mapeia as propriedades, né, e a gente levanta uma série de dados que permitem que a gente, além de rastrear o cacau, também possa fazer análise de risco, né, e determinar o contexto com o qual aquele cacau foi produzido, no qual aquele cacau foi produzido. Mais ou menos aí nesse período, a gente viu que teríamos um gargalo, principalmente aí a expansão desses programas, né, de sustentabilidade, que é o que proporciona o volume sustentável de cacau aqui no país, né? Isso daí significa o quê? O volume de cacau que foi produzido dentro dos parâmetros, né, dentro das normas exigidas hoje em dia. E vimos que não tinha outra saída a não ser começar a trabalhar com esses parceiros. E isso que a gente vem desenvolvendo. Primeiro, com alguns trancos e barrancos, entendendo as ferramentas, entendendo qual que seria a forma mais fácil da gente implementar isso. E hoje temos processos e sistemas bem robustos e eficientes, né? Porque para você englobar 100% da cadeia, você precisa de processos simples.
você precisa de uma certa efetividade, né? Não pode dar um peso administrativo muito grande, porque aí a gente sabe que vários atores não vão conseguir entrar nesses processos, né? Hoje, boa parte desses parceiros com quem nós trabalhamos já nos proporcionam a rastreabilidade. E, além disso, esses programas de sustentabilidade, iniciativas de apoio, fornecimento de insumos, né, mudas e etc., não estão mais limitadas à nossa cadeia direta. Não estão mais limitadas a esses produtores que ficavam próximos dos pontos de compra da Barrica Libu. Eles também têm acesso a tudo isso através desses parceiros. Porque se a gente identifica quem é o produtor tem interesse de entrar nos programas, certo? Não tem nenhuma dificuldade da gente estruturar a equipe técnica para também atender esse produtor, e o Cacau continua seguindo o mesmo fluxo que ele seguia antes. A única diferença é que agora a gente sabe que tal pessoa é um produtor que normalmente vende para esse parceiro e, eventualmente, o Cacau está entrando aqui em uma das nossas unidades. Mantendo esse rastro, a gente consegue levar esse apoio até o produtor. E isso daí é uma coisa bem bacana, isso daí é fundamental para a rastreabilidade e o aumento do nível de sustentabilidade do setor do cacau no Brasil. Legal, muito bacana conversar com você, Raoni. Acho que a gente está tendo uma oportunidade como cadeia em fazer uma transformação aqui no Brasil em termos de cacau e cultura sustentável. A gente já tem 2 dos modelos produtivos, se não mais sustentáveis, estão entre os mais sustentáveis, o Cabruca e o SAF, e ver que toda a indústria está engajada em fazer essa transformação junto com o produtor é muito bacana. E eu agradeço pelo seu tempo hoje, por ter estado aqui conosco, contando um pouquinho mais sobre o trabalho da Barri. E esse foi o AIPC Explica de hoje. Muito obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.